Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhores Deputados, Senhora Professora Maria Lourdes Rodrigues, eu naturalmente começo por saudar a Assembleia da República e os Senhores Deputados na pessoa do seu Presidente, a quem agradeço de modo muito especial a presença. Mais um testemunho da excelente cooperação institucional existente. Tão excelente, que quebramos hoje uma praxe constitucional de 40 anos. O Presidente da República nunca vem à Assembleia da República, salvo para tomar posse ou para se dirigir em mensagem ao plenário da Assembleia. Acabou de se quebrar essa praxe constitucional, mas que é um exemplo da magnífica cooperação institucional e pessoal que tem existido desde o início do mandato do atual Presidente da República. Saúdo também muito calorosamente os organizadores e participantes neste colóquio que tão oportunamente têm por tema as políticas públicas no quadro das comemorações dos 40 anos da Constituição. Como lembrou muito bem a Sra. Professora Maria Lourdes Rodrigues, ao longo destes dias foram discutidas por especialistas e personalidades de referência as políticas de igualdade, de saúde, de território, de educação, de justiça e de proteção social. Este fórum surpreende todos nós pela abrangência dos temas tratados. Não houve praticamente nenhuma área de intervenção do Estado Social que não tivesse sido aqui abordada por académicos, universitários, políticos, profissionais reputados em cada um dos vários setores das políticas públicas. E a presença de jovens é particularmente significativa, porque eles, mais do que nós, são o futuro da democracia portuguesa. E o facto de aqui estarem, daqui terem estado, daqui estarem ainda, é muito promissor quando se fala dos 40 anos da Constituição e se olha para esse futuro. Mais ainda, no passado dia 25 foi emitida uma edição especial do programa Quadratura do Círculo, com os seus participantes habituais, os seus doutores António Lobo Xavier, Jorge Coelho e José Pacheco Pereira, moderados pelo Sr. Dr. Carlos Andrade. A eles dirijo também à distância uma saudação especial. Perante a diversidade dos temas abordados, insistindo um sério risco de dispersão e perda de sentido, este colóquio distingue-se pela sua coerência. E além do saber e do talento dos coordenadores, e aqui permitam-me que distinga, pelo papel insubstituível que têm tido e que tiveram uma vez mais os seus professores Maria Lourdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva, o que confere coerência e unidade a este encontro é justamente a Constituição da República, cujo 40º aniversário comemoramos com alegria e sentido de futuro. Mais ainda, o facto de o programa contemplar, como disse, uma edição especial de uma rubrica televisiva e documentário é outro sinal muito relevante, pois evidencia que no nosso tempo as políticas públicas têm uma dimensão comunicacional absolutamente crucial. Não se trata de ceder à lógica do Estado do espetáculo ou do mediatismo fácil. Longe disso. Numa sociedade democrática, as políticas públicas estão e devem estar sob um escrutínio permanente da parte dos cidadãos e dos meios de comunicação social. É impossível ponderar uma medida, ajustar uma política, avaliar uma opção de governo sem atender a essa dimensão informativa e cívica. Não se trata, repito, de governar para as televisões. Trata-se da necessidade de prestar contas aos cidadãos, de informar os destinatários das medidas, de discuti-las de modo a que em torno delas exista o máximo consenso possível, pois aí reside a chave da sua perenidade e estabilidade. Celebramos este ano a Constituição da República Portuguesa. Eis um exemplo de perenidade. Ao fim de 40 anos, a Lei Fundamental de 76 é dos textos com mais longa vigência na nossa história constitucional. Devemos congratular-nos por isso, que é no fundo aquilo que devemos saudar e exigir ao Estado Social português, a capacidade de subsistir, de perdurar, adaptando-se a conjunturas históricas muito diferentes ao longo dos anos. Comemorar 40 anos de Constituição só foi possível porque o seu texto originário
Na sua gênese, e posso falar na qualidade de deputado constituinte, de que muito me orgulho, e hoje deputado honorário, o texto constitucional, como dizia, foi plural e diverso nas opções que abria a um Portugal que na altura ainda se dividia entre caminhos não só muito distintos, como radicalmente opostos na revolução que enquadrava o processo constituinte. Foi justamente essa maleabilidade, essa plasticidade, essa abertura a vários caminhos e interpretações, embora com um desígnio de estabilização pós-revolucionária, que permitiu a aprovação da Constituição e a sua entrada em vigor. Na época, era melhor termos uma Constituição do que vivermos num regime sem lei fundamental. E era melhor ainda encontrar uma fórmula de transição, como se encontrou, que fosse viável e não fechasse horizontes de futuro. A história demonstrou que os constituintes, todos eles sem exceção, os que votámos a Constituição e os que votaram contra ela, tiveram razão nessa atitude de defesa de uma lei fundamental contra o arbítrio do poder e os riscos reais de evoluções políticas imponderáveis. E souberam acautelar a desejável transição com perspectiva histórica e com bom senso. O mesmo bom senso que em sucessivas revisões voltaria a prevalecer, sem descaracterizar a Constituição naquilo que ela tem de essencial, naquilo que ela tem de verdadeiramente constitucional. Foi possível adaptá-la ao modelo de sociedade e de Estado em que os portugueses se foram revendo. Uma democracia civilista, uma economia aberta, um Estado social promotor da justiça e da igualdade de oportunidades, que se não satisfaz com os direitos pessoais e políticos, antes lhe junta os direitos económicos, sociais e culturais. Um país fiel à sua vocação de fraternidade na língua, europeu e universalista. Através de consecutivos reajustamentos, a Constituição foi adaptada à evolução da sociedade portuguesa e às exigências de cada momento histórico. Mas da mesma maneira que o colóquio de hoje se pauta por uma admirável coerência, na evolução jurídico-constitucional portuguesa houve igualmente uma notável coerência. E para isso muito contribuiu a sageza de governantes e cidadãos, e bem assim a ação do Tribunal Constitucional e da sua jurisprudência, um dos pilares do nosso Estado de Direito Democrático, que nesta ocasião quero igualmente saudar. Gostaria de deixar algumas notas esparsas, não para debate, porque esse debate já foi feito, e muito bem feito, por aquilo que eu vi, nos dias deste colóquio, mas em jeito de conclusão e reflexão futura. A primeira nota prende-se com a transversalidade das políticas públicas. Não é hoje possível pensar as políticas públicas de forma setorial e compartimentá-las em áreas fechadas e insularizadas, imunes ao diálogo com outros domínios de ação do Estado e, sobretudo, ao diálogo entre as diversas forças políticas e sociais. O que se fizer no domínio da saúde tem repercussões inescapáveis na justiça e na proteção social. Um incorreto ordenamento do território projeta-se inelutavelmente na organização escolar e até na igualdade entre litoral e interior. Por isso, tenho insistido na atenção dada ao interior do continente e às suas especificidades. Está em causa uma questão de organização territorial, tema de inescapável análise e ponderação, mas, e muitas vezes esquecemos disso, também uma questão de igualdade entre regiões e entre cidadãos. A educação deve também ter presente a natureza do território e garantir a igualdade entre todos os portugueses, assegurando-lhes um ensino de qualidade, pois a excelência e a exigência do sistema educativo são fatores determinantes de uma justiça social autêntica, ou seja, substantiva. E por falar em educação, como não apontar para metas tão consensuais que deveriam ser, como a universalização da educação pré-escolar,
a universalização da concretização do 12º ano, a atenção à leitura e o papel da educação em camadas etárias que não correspondem tradicionalmente à visão do sistema de ensino. A segunda nota que quero realçar decorre da estabilidade das políticas públicas. As políticas públicas devem ter mínimas coerência e perenidade, não devendo flutuar naquilo que é estrutural ao sabor de mudanças de governo ou de maiorias conjunturais. A alternância democrática implica naturalmente alterações de políticas, a adoção de medidas diversas, a escolha de novas opções e caminhos. E é por isso e para isso que os portugueses são chamados a pronunciar-se em eleições livres. Este é um facto natural da democracia, de todas as democracias, que ao fim de 40 anos devemos interiorizar e assumir como natural e saudável, sem amarguras nem ressentimentos, porque corresponde ao desejo de mudança dos portugueses expresso em eleições. No entanto, aquilo que são as suas traves mestras, nas linhas essenciais de uma política pública, deve existir um mínimo de estabilidade e de previsibilidade. Os cidadãos têm o direito de saber qual o nível de proteção do Estado com que podem contar ao fim de uma vida de trabalho e de contribuições para a segurança social. Os cidadãos têm o direito de exigir que os seus filhos sejam educados num ambiente de estabilidade mínima quanto ao governo do sistema de ensino, quanto aos conteúdos programáticos, quanto às metas curriculares, quanto aos calendários letivos. Os cidadãos têm o direito de reclamar uma justiça célere e eficaz, acessível a todos em condições de equidade e previsibilidade, o que exige um esforço acrescido não apenas dos tribunais, com todos os seus protagonistas, mas também dos legisladores e dos responsáveis pelo governo do sistema de justiça. A estabilidade das políticas públicas só se alcança através do consenso e do diálogo. Não tenhamos dúvidas. Sem um diálogo permanente entre as forças políticas e os parceiros sociais, não é possível conceber, aplicar e desenvolver uma ação do Estado que seja acolhida pelos seus destinatários e que perdure no tempo. O Serviço Nacional de Saúde é um bom exemplo. Um caso de mérito que deve ser estudado. Se considerarmos os diversos indicadores que existem atualmente na área da saúde e se os compararmos com os que existiam há 40 anos, perceberemos facilmente o extraordinário sucesso de um caminho que trilhamos juntos, mas que teve como a Constituição os seus pais fundadores e refundadores, que ainda recentemente distingui com o maior apreço. Os portugueses revêem-se no seu Serviço Nacional de Saúde. Sabem que ele foi e continua a ser um dos maiores ativos da democracia social consagrada na Constituição da República. E este êxito só foi possível porque, sem prejuízo de melhorias que o sistema de saúde necessariamente reclama, até por efeito da inovação tecnológica, se foi formando paulatinamente um elevado nível de consenso e de entendimento em torno do Serviço Nacional de Saúde. Haverá divergências de opinião, diversas opções possíveis, como é próprio de uma democracia e de uma sociedade aberta que rejeita unanimismos. Mas quanto ao essencial, foi-se criando um consenso de fundo sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde, tendo sido esse consenso a contribuir para o seu inquestionável sucesso, um êxito que deveria ser tomado como modelo e replicado noutras áreas de intervenção, com destaque para a justiça e a educação. Aquele que parecia um dos domínios mais ideológicos e de mais profundas clivagens, de tal modo que o debate sobre ele ia sendo adiado ou torneado, acabou por afirmar-se como uma área de progressiva convergência, pela força dos factos, pela compreensão dos setores mais diretamente envolvidos e, sobretudo, pela inequívoca adesão popular. Uma terceira e última nota relaciona-se com a sustentabilidade das políticas públicas. Portugal cumpriu um programa de ajustamento muito exigente
e que implicou duros sacrifícios para os cidadãos, as suas famílias e comunidades. No entanto, há um caminho muito longo a percorrer. Nesse caminho, o futuro começa agora. É agora, é hoje, e daí a oportunidade deste encontro, que devemos definir as bases da sustentabilidade do nosso Estado Social. Trata-se de um imperativo de justiça. Não de um imperativo de justiça apenas entre os portugueses de 2016, mas de uma exigência de justiça intergeracional entre os portugueses de 2016 e os cidadãos de 2020, 2030, 2060. Uma sociedade que constrói um modelo social incapaz de se sustentar no tempo não está a cumprir um desígnio de justiça para com as gerações futuras. Sustentabilidade quer dizer sustentabilidade financeira e sustentabilidade sociopolítica e também visão intergeracional de duplo sentido. Sustentabilidade financeira porque importa que as despesas efetuadas com as prestações sociais tenham em conta os recursos disponíveis, ou seja, a riqueza criada e existente. Mas também sustentabilidade sociopolítica, porque importa salvaguardar que se olhe à redistribuição da riqueza e se garantam patamares humanamente exigíveis de dignidade das pessoas e das comunidades. Longe vai o tempo em que, em alguns quadrantes, se considerava incompreensível a existência de proteções sociais mínimas, acreditando que o mercado, só por si, se encarregava de combater a pobreza e de corrigir as desigualdades. Por outro lado, a sustentabilidade quer dizer tanto os cidadãos de 2016 não se esquecerem de filhos, netos e bisnetos, ou seja, de cidadãos de 2020, 2030 e 2060, como estes, existentes ou vindouros, se não se esquecerem dos que os antecederam e respectiva biografia profissional e cívica, nem que serão pais, avós e bisavós e não apenas crianças e jovens de hoje ou de amanhã. Tudo numa sociedade em que a esperança de vida coloca novas metas e acrescidos desafios. E sustentabilidade, finalmente, e esta é uma dificuldade acrescida, num quadro europeu muito diverso daquele que existia à data da aprovação da Constituição da República Portuguesa e de praticamente todas as suas revisões, em que a intervenção das instituições europeias é, em algumas facetas, mais vasta, mais constante e mais pressionante do que a de Estados federais sobre os Estados federados. A sustentabilidade das políticas públicas, em suma, reforça uma vez mais a necessidade de um compromisso político de médio e mesmo de mais longo prazo. A esse compromisso político, na sua mais elevada expressão, se chama Constituição. É através do respeito pela Constituição e pelos direitos sociais nela inscritos que devemos encontrar um espaço de entendimento num horizonte temporal alargado. Não se trata de impor unanimidade de pontos de vista, onde a diversidade de opiniões e o debate são saudáveis e desejáveis, num clima distendido, mesmo se empenhado, sereno, mesmo se aqui e ali militante. A prova disso é o trabalho desenvolvido pelo Fórum Políticas Públicas e as discussões travadas neste encontro. Do que se trata é algo muito diverso. Do que se trata é dos portugueses que legitimamente aspiram a viver numa sociedade mais justa e mais solidária, com um espaço territorial mais ordenado e amigo do ambiente, com uma educação de qualidade e não perpetuadora de clivagens de origens, com uma justiça justa e eficaz. Do que se trata é dos portugueses de hoje e de amanhã. Do que se trata, em suma, é da construção de um país mais inclusivo e desenvolvido, em que as disparidades de nascimento ou de rendimento não surjam associados uma desigualdade de oportunidades e um desperdício dos méritos e das capacidades de cada um. Foi este o sonho dos Constituintes de 76. Foi este o nosso sonho, qualquer que fosse a bancada em que nos sentássemos.
É este o sonho que devemos cumprir em 2016. Não esquecendo os portugueses de ontem, mas com os olhos postos nos portugueses de hoje e naqueles que ainda nem sequer nasceram. E muitos deles não saberão nunca a quem ficam a dever um Estado social de direito democrático, que tomarão como adquirido, e alguns até olharão com reticente distanciamento. Com transversalidade, estabilidade e sustentabilidade compreensiva e equitativa das políticas públicas, construiremos um Portugal mais justo e mais solidário. Estou certo que todos, sejam quais forem as suas opções políticas, filosóficas, ideológicas, é isso que desejam para Portugal e para os portugueses. Portugal é o nosso compromisso maior, a razão principal do nosso consenso e envolvimento cívico. Agradeço, pois, a oportuna iniciativa deste encontro, que só poderia ter como casa uma casa, a Casa da Democracia. Muito obrigado.